PEC da transição, assunto que a gente já está tratando já há algumas semanas e vai continuar falando dela até pelo menos dezembro, com a Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Raíssen? Bom dia a todos os ouvintes da Eldorado. Adri, você conversou com o líder da bancada do PT na Câmara, o Reginaldo Lopes, deputado de Minas, que acena agora com uma proposta para adiar para 2025 aquela regra que dispara o gatilho para deixar os investimentos fora do teto de gastos com base em receitas extraordinárias. É uma tentativa de organizar essa disputa aí que está tendo por conta dessa PEC, enfim, com oposição e situação juntas? Olha, Carol, é uma tentativa de aprovar a PEC, porque o PT, o governo eleito, já percebeu que o Centrão que ainda está dominando a Câmara dos Deputados com Arthur Lira, está com muita força, não só agora, como na eleição, como para o ano que vem, quando se forma, quando chegam os novos parlamentares, eles estão pressionando e vão tentar enxugar, estão acenando, né, com a perspectiva de enxugar a PEC até para conseguir outras coisas, como moeda de troca. Eles querem, sobretudo, já uma definição em relação à eleição das mesas e também, claro, cargos, disputas por cargos. E é isso que está em jogo. Essa negociação deve ganhar força ao longo dessa semana, que são os cargos e sobretudo, uma pressão para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, definir, começar a acenar quem serão os seus ministros, porque há muita especulação em relação não só aos ministros, mas também em relação ao segundo escalão. E todo mundo sabe que, mesmo que haja uma orientação maior, mesmo do presidente, o ministro que chega, ele tem expectativa de formar uma equipe com seus aliados, né, de confiança, e isso está mexendo com os nervos de todo mundo, porque a gente já está, a eleição foi no dia 30 de outubro e estamos hoje no dia 21 de novembro, já caminhando aí com boa parte do tempo da transição, já passou, né? Então, é nesse ponto que o enxugamento vem nessa direção também de uma negociação, sem levar em conta que o mercado financeiro segue muito incomodado com o tamanho da licença para gastar que essa PEC da transição está prevendo. Bom, Adri, como você relatou aí, o líder do PT está falando numa possibilidade de enxugamento dessa PEC. Pelo que você acompanha aí de negociações envolvendo questões econômicas aí no Congresso, quando a gente vê a equipe de transição dizer 200 bilhões fora do teto, joga 200 para ver se consegue o que realmente quer, que é um pouco menos? É assim, sempre assim, né, Raíssen? Você está acompanhando aí há muito tempo as notícias e joga lá no teto para negociar, e essa expectativa que vai começar agora essa negociação. Tanto é que o líder do PT, o Reginaldo Lopes, que ele deu a entrevista para mim, ele fala muito claramente, olha, isso daí não é a PEC, foi um anteprojeto que o governo de transição apresentou para poder se obter aí um consenso. Nessa proposta que ele já fala, tem uma regrinha, foi incluída uma regra que flexibiliza os investimentos, também fora do teto de gastos, para gastar mais em 2023. Essa regra ele determina que, a depender das receitas extraordinárias, pode-se gastar, se elas forem confirmadas, receitas que não estão previstas, pode-se gastar mais 23 bilhões de reais com o teto, com investimentos. E essa regra que ele está acenando também com a possibilidade de fazer isso mais para frente e tal. Mas é um aceno, porque, na verdade, o mercado também cobra, o mercado e vários outros agentes econômicos, uma definição do que o novo governo vai colocar no lugar do teto de gastos, porque toda a PEC
é bom deixar claro, é uma PEC de transição, é para começar o governo pagando esses compromissos, como o Auxílio Brasil, mas o presidente eleito já disse que vai revogar o teto. Então, fica muito a se falar 200 bi fora do teto, investimento, mas passou-se a percepção que com esses 200 bilhões, o PT ia empurrar mais com a barriga a definição do futuro do teto de gastos, e isso foi muito mal recebido, essa percepção foi muito mal recebida e sofreu inclusive alerta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que na sexta-feira voltou a fazer a advertência sobre o risco fiscal e sobre o impacto dessas incertezas nos juros, na taxa de juros. É isso, Heisen. Adri, queria também te ouvir sobre essa possibilidade que também foi aventada nesse escopo aí de se colocar por 4 anos, né, essa previsão de deixar, por exemplo, benefícios sociais como Bolsa Família fora do teto de gastos. Também está dentro dessas manobras e também como é que fica a questão dos economistas do grupo de transição fora do debate da PEC, nomes como o André Lara Rezende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa, Pércio Arida, que não estão ali muito próximos dessa proposta apresentada semana passada pelo Alckmin. O PT e a equipe de transição, eles ficam querendo dizer, tá todo mundo trabalhando, né? Um dos economistas deu uma entrevista, Guilherme Mello deu uma entrevista no final de semana para o jornal Folha de São Paulo, falando que vai discutir a regra, mas eles não discutiram, a verdade é essa, eles não discutiram essa PEC. E isso incomoda muito, não só a eles, obviamente, que foram convidados para integrar a equipe de transição, e principalmente a Arida e a André Lara Rezende, que estão fora, né, não são do partido, não são diretamente ligados ao PT, e eles não participaram dessa decisão da PEC. Vamos ver se eles agora, ao longo das negociações, eles de fato participam. Isso levou o próprio coordenador da transição, o vice-eleito Geraldo Alckmin, a ter que dar uma série de declarações, inclusive de que o compromisso de que haverá a discussão da regra fiscal, da nova regra fiscal. Por que ela é importante? Porque a PEC ela vai elevar os gastos de forma permanente, como é o caso do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, que o PT vai mudar de nome, vai mudar novamente o nome, você já começa com um gasto mais acima, isso tem impacto no desenho de uma nova regra. Então, Alckmin, ele inclusive acenou com a possibilidade de fazer essa reforma sem ser por meio de emenda constitucional, ou seja, na PEC da transição, se colocaria um dispositivo para fazer a mudança da regra fiscal por lei complementar, que o quórum é menor. Só que a questão é, os russos vão aceitar, o Centrão vai aceitar isso? Isso é uma discussão que vem forte agora essa semana. Muito bem, essa é Adri Fernandes. Diga, Heisen, perdão. Não, desculpa, eu estava com o microfone fechado aqui. É só uma dúvida aqui, se nessa negociação toda aí que a gente está vendo, você observou que pode parecer uma questão semântica, mas parou de ser utilizado o termo teto de gastos, tanto pelo presidente eleito como pelo vice, e passou a ser utilizado o termo responsabilidade fiscal. É só um jogo de palavras, Adri, ou é mais que isso? Não, é uma tentativa mesmo, né, de fazer uma confirmação de que tem responsabilidade fiscal, porque, lembra, né, o presidente eleito, ele criticou a tal responsabilidade fiscal, né, numa estratégia que ainda não ficou muito clara. Depois ele também criticou o teto e na sexta-feira, nesse fim de semana, voltou-se a falar bem mais forte de responsabilidade fiscal e virou um debate aí entre os economistas, nas redes sociais, que dá para ter responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Então voltou essa discussão aí e essa tentativa, inclusive, de oposição. Acho que o que é ruim, né, é uma tentativa que muitos do governo eleito e dos seus apoiadores
tentam colocar uma oposição entre um e outro. E isso que foi bastante rebatido por economistas, e agora um grupo de, principalmente Pedro Malan, o ex-ministro Malan, Armínio Fraga, e também Edmar Baixa, que apoiaram Lula, eles divulgaram uma carta e falando justamente desse tema, e economistas desenvolvimentistas bateram neles, né? Criticaram, divulgaram uma outra carta no fim de semana, criticando. Eu, particularmente, que já vivi esse debate fiscalistas, desenvolvimentistas, eu acho que a gente tem que dar um pulo nisso, evoluir e fazer, e sair dessa armadilha de ficar colocando fiscalistas e desenvolvimentistas fomentando esse debate. E vamos lá discutir as medidas, eu acho que isso é muito mais frutífero do que reativar esse debate aí que a gente viveu os últimos anos. Vamos para frente e negociar uma boa proposta de regra fiscal. Não sei se estou sendo otimista demais, né? Mas é uma perspectiva, né? Isso, tem muita negociação pela frente. Vamos ver o que rola aí nas próximas semanas. A Adri sempre de olho aí pra gente. Adri, obrigada, boa semana, viu? Carol, eu vou participar daqui a pouco de um debate no Centro de Cidadania Fiscal do Bernardo Api, sobre a reforma tributária. Eu acho que vale a pena, porque vai ser o tema aí depois da regra fiscal, e tá muita gente se movimentando.